Agora chegou a hora da gente conversar sobre os destaques da semana no cenário político brasileiro e entre os assuntos que estão movimentando, não é? O cenário, vem aí a decisão, vem não, já veio, né? A decisão do Supremo de barrar as prisões em segunda instância. Antes da gente entrar nesse assunto que é difícil de gerir. Tudo bem, Mônica? Bom dia. Deixa eu dar um beijo, bom dia. E aí, veio a decisão, o que significa isso? Bom, na verdade já era uma coisa mais ou menos esperada, porque pela matemática ali do Supremo Tribunal Federal que a gente estava fazendo, já era esperado que o resultado ia ser esse. O resultado, aliás, muito apertado, né? Porque foram 6 votos a 5, né? São 11 os ministros do Supremo, e até na última hora isso esteve embolado, empatado, porque o penúltimo voto, que foi o do ministro Celso de Mello, empatou de vez a história e então coube ao ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, fazer o desempate. E ele votou, portanto, para, como ele disse, ele depois disso justificou, dizendo que fez o que está na lei e que se tem alguma coisa a ser feita, alguma alteração, que se faça no texto da lei. Porque o texto da lei já estabelece isso, que o condenado só pode ser preso depois de esgotados todos os recursos. Qual é o grande problema disso, Mônica? É que a justiça brasileira tem recurso demais. Nossa! Né? E a justiça brasileira é muito lenta. Arrasta. Então você veja, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que está preso aí há mais de 500 dias, desde que foi confirmada a decisão de primeira instância, quer dizer, terminou a fase da segunda instância, ele já foi preso imediatamente. Tem 500 dias que ele está preso e até hoje não se julgou os habeas corpus no Supremo, nem o recurso no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se fosse esperar isso, até hoje não teria um resultado se ele realmente ia ser condenado ou não. Né? Quer dizer, hoje o Brasil tem 4 instâncias da justiça. Tem a justiça local, é a primeira instância. Depois tem os tribunais regionais na segunda instância. Depois tem o Superior Tribunal de Justiça. E ainda, dependendo do caso, cabe uma revisão do Supremo Tribunal Federal. Então, veja que para esperar para alguém ser preso no país agora, precisa esperar passar pelas 4 instâncias. Né? Porque é o trânsito em julgado. O que se discute agora é que os nossos políticos, os deputados, precisam acelerar a votação das propostas que existem para acrescentar isso no texto da lei, porque aí o Supremo não pode fazer mais nada, aí já não é uma questão de interpretação, aí é a leitura expressa da lei, né? Fazer uma mudança no texto da lei. O ministro Sérgio Moro já tinha entregado um pacote que foi conhecido como pacote anticrime, que, entre outras coisas, estabelecia essa mudança na legislação, deixando expresso que, após a condenação de segunda instância, já começa o cumprimento da pena. Só que esse pacote anticrime está engavetado lá na Câmara dos Deputados, né? Por falta de articulação política do governo, o governo não conseguiu articular com a presidência da Câmara para priorizar isso e acabou ficando engavetado. O presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? Disse que está numa comissão de estudo, que eles estão avaliando, mas isso é só para enrolar, para protelar as coisas, porque já podia ter sido discutido nas comissões permanentes e resolvido de uma vez por todas. Né? Então, o próprio ministro Dias Toffoli ontem, né, ao justificar, ele falou assim, olha, se quiserem mudar, que muda na lei. Né? Então, agora o Supremo jogou isso para os parlamentares. Vamos ver, né? O problema é que os parlamentares também têm teto de vidro, né, Mônica? Tem, exatamente. Então fica difícil, né? Fica muito difícil. Me diga uma coisa, a gente está com o tempo aqui acelerado. Nós tivemos também essa semana, né, a apresentação aí de um novo plano econômico pelo ministro Paulo Guedes. Isso, chamado de Mais Brasil, o pacote econômico do Ministério da Economia. Ele é um conjunto de medidas, são pelo menos 6 medidas, 3 PECs, 3 projetos de emenda à Constituição, que vão alterar algumas coisas envolvendo o Pacto Federativo, que é a distribuição do bolo dos recursos públicos, né? Aquilo que o município recebe, aquilo que o Estado recebe. E também tem algumas medidas polêmicas, como, por exemplo,
a extinção de municípios pequenos que não têm sustentabilidade financeira, né? O projeto do ministro Paulo Guedes coloca que municípios com menos de 5 mil habitantes e que não têm arrecadação própria acima de 10% com os impostos municipais, ou seja, aqueles que não arrecadam ITBI, IPTU e ISS acima de 10% da receita total, eles vão ser extintos. Né? Minas Gerais vai ser muito atingida com isso. A gente já fez um levantamento, são 188 municípios mineiros que deixam de existir. Porque aqui existem, o estado é muito grande, né? O território é muito grande, e aí os municípios pequenos, lá naquelas pequenas localidades, eles vão deixar de existir. Existe um problema com relação a isso, por exemplo, econômico, né? Porque a prefeitura dessas cidades, normalmente, elas empregam boa parte dos cidadãos. Não deixando de existir a prefeitura, para onde que essas pessoas vão? Exatamente. Elas vão trabalhar com o quê? Vão fazer o quê? Então, tem prós e contras nessas propostas e é isso que a gente vai discutir no Política Cruzada de hoje. Eu te perguntar, vai ser esse tema até para você se inteirar, saber, porque a gente precisa se informar, viu, gente? Por isso que nós estamos aqui sempre discutindo e trazendo Política Cruzada. Exatamente. No domingo a gente vai falar sobre isso tudo, vai mostrar os pormenores, as vantagens, desvantagens de cada detalhe do pacote econômico do governo. Eu vou trazer aqui 2 especialistas e a gente vai mostrar também a realidade dessas cidades, né? Que estão aí afoitas, com medo de de serem extintas. A gente tem até uma chamada do programa para você, vamos lá. Mais de 180 cidades mineiras riscadas do mapa. E se amanhã ou depois acabar a prefeitura também? Não tem emprego, não tem nada e a nossa cidade acabar? O governo quer reduzir o número de municípios pequenos que não se sustentam sozinhos. Eu acho uma falta de respeito para com as pessoas que moram nessas cidades. Primeiro precisa ser feita uma análise orçamentária das contas de cada um desses municípios. A medida faz parte de um conjunto de propostas para dar mais flexibilidade ao orçamento público e ajustar a economia. Mas será que pode dar certo? Quais são as vantagens e desvantagens de cada projeto? Política Cruzada. É domingo, às 10 da manhã. Então é isso, prepare o seu café, arrume a mesa que o Dani está chegando domingo às 10 da manhã, né? Para a gente saber melhor. Isso aí, Mônica. Então a gente vai abordar esses detalhes. Até tem muita gente perguntando assim, tá, mas o que pode ser feito para flexibilizar o orçamento sem ter que excluir os municípios? A crítica dos especialistas é que a ideia é muito simplista. Entendi. É assim, município pequeno que não tem arrecadação própria, corta. Né? Sem discutir a realidade de cada localidade dessas, porque existem peculiaridades que precisam ser levadas em consideração. Né? Então é isso. O que é isso? A gente vai discutir tudo no Política Cruzada domingo, eu espero você. Eu estarei lá, firme e forte, lá em casa tomando café, viu? Aliás, Muito esse obrigado. café que é muito bom, né?